eu gosto de viver artisticamente, por isso sou um educador. O senhor fez teatro na infância? Não fiz. Como é que ele teve presente na sua infância? O senhor que é do Nordeste, né? Onde a tradição dos mamulengos, exato, é uma eu tradição não fiz, mas tu não teatral imaginas, das massas, exato, tu não imaginas as horas que eu, aos 6 anos, 7, 5 anos, eu passava dentro dos mamulengos na praça, perto da casa onde eu nasci, que eu visito sempre toda vez que vou ao Recife, e nunca esqueci de uma figura da época que era tradicionalíssima no mamulengo, que era uma figura de negro chamada Cabo 70. O Cabo 70 era um cabo de polícia. No interior você vê um pouco do autoritarismo também, que eu não pescava na época. Mas eu me identificava muito com o Cabo 70. O Cabo 70? Cabo 70, você já imaginou? Com a figura mais autoritária. Uma figura autoritária, mas ao mesmo tempo bonachona, defensora do oprimido. Ele não metia o porrete no oprimido, não metia no opressor. Ah, então era um cabo um era um cabo diferente, era um cabo da pedagogia do oprimido. Exerceu em mim um... Não era um militar brasileiro. Não, ele tinha um chefe dele, tudo, arfado, um pouco velha, surrada. Mas isso tudo exercia em mim um fascínio, uma influência enorme sobre mim, não há dúvida nenhuma. E o senhor não brincava lá, fazia seus jogos dramáticos com seus irmãos? Como não, é que é? O teatro não... Realmente. A imaginação do jogo dramático não passou? Não passou. Por N razões. Mas você veja que não foi por acaso que, inclusive, no começo de minhas experiências como educador, eu quando não usei, eu propus o uso das dramatizações também, e não influenciado pelos psicodramas, por exemplo, que só posteriormente eu vim teoricamente conhecer, mas que eu acreditava na força da dramatização. E aí o senhor estaria vendo a dramatização como atividade meio ou ela como uma atividade... Não, eu vejo as como atividades. Não, eu acho que ela pode ter as duas dimensões. E o que poderia caracterizar a minha compreensão destas duas dimensões, professor? Não, eu acho o seguinte, você pode ter uma dramatização que, continuando a ser arte, ajuda você a alcançar um determinado objetivo psicopedagógico, por exemplo, político-pedagógico. Um exemplo, Eu vou dar um exemplo. Até da sua memória de utilização. Eu vou dar, por exemplo, nós no MCP, em Recife, nos anos 60, não eu diretamente. Não, até que eu também, puxa, agora como eu me lembro da coisa, eu tinha uma sessão diária, nós tínhamos um programa pela rádio, uma rádio, o Vento Popular pagava por 15 minutos todo dia, e desses 15 minutos de rádio eu dispunha de 5. E eu escrevia todo sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu escrevia seis, como é que a gente chama? Dramatizaçõezinhas. Sketches. Eu escrevia 6 e criei uma figura de um professor e de uma professora, de uma mãe, de um pai, e que discutiam sempre entre eles certos problemas de natureza escolar, de natureza política, toda noite. E quem levava isso ao ar eram exatamente os artistas do MCP, o pessoal de teatro do MCP. Você se lembra de alguns nomes? Não, olha, da época? Por exemplo, como é o nome de um grande diretor de teatro hoje no Brasil, que muito fiel às suas raízes primeiras, ele anda andariando pelo Brasil afora. Luiz Mendonça. Luiz Mendonça era a equipe de Luiz Mendonça que dramatizava meus esquetes. Hermílio Borba Filho tinha... Hermílio, não, eu me dava muito bem com Hermílio, mas nessa época ele não tinha uma ligação.
Quem teve no começo também foi Ariano Suassuna. Não. E, por exemplo, quando eu dirigi o SESI de Pernambuco, eu convoquei Ariano para fazer teatro e para fazer música clássica, erudita, com os grupos operários. A gente fez grupos de música nos centros populares com Ariano. E ele tinha um teatro do SESI naquela época, dirigido por ele, levava Molière. Quer dizer, eu aposto muito nisso tudo. Dessa experiência, professor, para cá, nos separam quantos anos? 30 anos? Por aí, o senhor viria ainda com uma proposta atual? Uma proposta que se conjuga com a modernidade que mas não há dúvida se pretende para esse país? Não há dúvida nenhuma, entende? Eu acho que a modernidade é tratar bem o povo, sabe? Entende? É respeitar o povo. Quando eu digo povo, eu acho, às vezes os sociólogos dizem que isso é uma linguagem muito vaga. Não? Eu preciso dizer o que é povo mesmo. E eu nunca esqueço de uma menina, uma operária daqui de São Paulo, e quando eu voltei do exílio em 1980, eu li um textinho dela em que ela perguntava a si mesma, e o que é povo? E ela respondia, povo é quem não pergunta quem é povo. Eu achei isso uma maravilha, uma grande resposta. Sabe, né? Povo é quem não pergunta quem é povo, já sabe o que é. Eu acho que a modernidade é isso, a modernidade pode ser antiquíssima, entende? Quer dizer, e no Brasil, o que a gente observa, outro dia eu dava uma relação a uma jornalista que me entrevistava, de uma da temática de minha geração, no campo da educação, no campo da política em geral, e é a mesma de hoje, só que tem uma vestimenta diferente às vezes, e o tratamento dessa temática não pode ser o mesmo que foi feito, que foi dado nos anos 60, nos anos 50, mas nos anos 40, nos anos 20 se falava em analfabetismo nesse país, se falava em expoliação, se falava na necessidade da reforma agrária. Isso tudo são temas históricos, sociais, políticos, culturais de hoje. O analfabetismo está aí, desafiando a gente. Os 10 a 11 milhões de meninos e de meninas em idade escolar proibidos de estar na escola é um tema que acompanha esse país desde que ele foi inventado. Então, para terminar, professor, eu queria fazer uma pergunta que vem endereçada pelo professor Geraldo Porto, do Instituto de Arte da Unicamp. Aliás, alguns professores fizeram perguntas e, como o nosso tempo está restrito, destas várias perguntas eu vou separar uma que me parece que tem a ver com o todo do raciocínio que se desenvolveu. Né? Então, a pergunta do professor Geraldo Porto é a seguinte: qual a contribuição que os países subdesenvolvidos como o nosso têm dado à praxis pedagógica e artística do primeiro mundo? Isso é uma pergunta. A outra é se a África foi a fonte inspiradora do modernismo pictórico via cubismo, por exemplo, essa dívida não é todavia reconhecida. Que outras dívidas os centros homogêneos ainda não nos creditaram? Olha, talvez eu frustre o nosso amigo da Unicamp. Como eu te disse no começo, algumas dessas perguntas são tão específicas e que exigem respostas também um tanto específicas que escapam a uma visão mais geral. Mas com relação a essa indagação dele, primeiro, se há mais ou não momentos ou capítulos de influência do chamado terceiro mundo sobre o primeiro, e por que é então que o primeiro não se reconhece nessa relação de influenciado e de condicionado. Práticas que ele chamou de práticas pedagógicas e artísticas. Exato. Não, eu acho o seguinte, aí eu respondo de forma mais geral, específica. Eu acho o seguinte: